Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje tem como título O Enganador Enganado. Porém, antes de nós avançarmos, eu convido você a orar neste momento. Feche seus olhos e falemos com Deus. Sagrado Deus e eterno Pai, conceda-nos luz e entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Gênesis capítulo 29, versos 1 a 30, narra a chegada de Jacó à terra dos parentes de sua mãe, a terra dos parentes de Rebeca. E é interessante que nós encontramos ali um episódio onde Jacó chega à vista ali um poço, uma pedra sobre o poço, os pastores, ele começa ali um diálogo, e é interessante o fato desta pedra ser citado, porque faz uma certa alusão a Betel, onde ele teve ali uma pedra por travesseiro e onde ele pôde ver a presença de Deus com ele em sua jornada naquele lugar. Por isso o nome Betel, casa de Deus. De uma certa forma, aquela pedra ali é um símbolo da presença de Deus com Jacó. E até porque a pedra foi, de uma certa forma, uma oportunidade para ele interagir com Raquel, que vinha para dar água ao rebanho. Raquel era sua prima, era filha de Labão, irmão de Rebeca, e é interessante que Raquel foi a primeira pessoa que Jacó avistou, Jacó se encontrou dos parentes de sua mãe. E o texto bíblico diz que ele se apaixonou por ela. Ele, interessante, estava tão disposto a impressionar Raquel que ele moveu a pedra que estava sobre o poço sozinho. Os pastores estavam ali esperando ajuntar mais rebanhos para que mais força, mais homens pudessem então mover a pedra, mas Jacó fez isto sozinho. O contexto diz, a Bíblia diz aqui nessa narrativa, que ele trabalhou 7 anos por Raquel. E é interessante que para ele esses anos passaram-se como se fossem alguns dias. Tamanho era o amor que ele tinha. Ele realmente amava Raquel. E ele estava disposto a fazer de tudo para tê-la como esposa. Por isso, ele se colocou para trabalhar como tio por 7 anos. Mas é interessante, queridos, como nós analisamos, né, como Deus trabalha na vida de uma pessoa. E realmente Deus, ele conduz a nossa vida para que nós tenhamos lições que irão moldar o nosso caráter. E uma grande lição precisava ser dada a Jacó. O nome de Jacó nós já sabemos, né? O enganador. Ele enganou o pai, vocês estão lembrados, enganou o irmão, ele se aproveitou do contexto e se apossou da bênção que pertencia a Esaú, e também ele se aproveitou do fato do pai ser cego e o enganou. E quando nós vemos o que se apresenta nesta narrativa do capítulo 29, verso 1 a 30, nós vemos Jacó agora, depois de 7 anos, depois de ter trabalhado por Raquel, ele então vai cobrar a esposa ao tio, e o tio então faz ali um esquema, monta uma festa, e certamente, quem sabe ali, o Jacó já estava muito emocionado naquela expectativa toda. Ele foi, de uma certa forma, envolvido e enganado pelo tio quanto aos costumes ali. O fato é que já era escuro, Jacó entrou num quarto escuro pensando que ali iria encontrar Raquel, e ele passou a noite com Lia. Ele foi enganado no outro dia, quando ele se depara e ele fica revoltado, mas a ficha cai. Ele foi enganado da mesma forma que enganou o seu pai. Ele foi enganado no escuro, na escuridão. E é interessante a palavra de Labão, aqui não é costume dar a mais nova antes da primogênita, ou seja, a mais nova não poderia tomar o privilégio da primogênita. Todo esse contexto na narrativa, né? Moisés coloca isso
com um objetivo. Moisés, o escritor de Gênesis, coloca isso para que os seus leitores pudessem aguçar de que Deus está atento a todas as coisas. E Deus permitiu que isto acontecesse para que o caráter de Jacó fosse realmente transformado. De uma certa forma, Jacó, neste momento, se colocou no lugar das pessoas que ele enganou. E certamente ali veio à tona o seu pecado. É interessante que Deus ele não abandonou Jacó, mas Deus estava ali por perto para conduzir Jacó ao arrependimento. A Bíblia diz que a bondade e a longanimidade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Deus, desde Betel, foi bondoso e longânimo com Jacó para conduzi-lo ao arrependimento. Isso levou tempo. Nós sabemos, muitas das vezes, alguns pecados que nós praticamos, que nós cometemos, às vezes até cometemos, estamos tão acostumados a fazer algumas coisas que, às vezes, é necessário que o arrependimento seja alcançado em nossa vida, e muitas das vezes é necessário que várias situações ocorram para que até então cheguemos a nos arrepender. Mas que possamos aprender com a lição de Jacó, que o pecado sempre nos encontra. E, volto a dizer, como está ali em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor, abençoe este filho, esta filha, conduza-os sempre em teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e até a próxima.